Começa agora o RDTV. E o entrevistado de hoje é Raimundo Salles, advogado, professor universitário, contabilista e chefiou várias secretarias do ABC. Seu último cargo público foi como secretário de Cultura e Turismo de Santo André. Ele é pré-candidato à prefeitura da cidade, Santo André. Seja bem-vindo, Raimundo Salles. Olá, é um prazer enorme estar aqui nesse programa, um programa que fala da região, da regionalidade. Quero dar um abraço ao editor desse programa, o Ayrton. Quero também dizer da importância do Repórter Diário, um jornal regional importante na cidade de Santo André e na região. Tem agora também a revista. Então, eu quero assim, agradecer, Liliane, de fato, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito bem. Salles, não é segredo que você gosta de culturas, né? Se não me falha a memória, você já conheceu mais de 60 países. Dessas suas experiências, quais políticas públicas você acredita que seria benéfico aqui para a cidade, para a nossa região? Eu acho que o aspecto de universalizar o conhecimento, de conhecer outras culturas, é importante para a gente trazer experiências. Eu não diria especificamente até para Santo André, mas eu fiquei muito impactado porque na década de 70, em especial quando eu construí o meu pensamento sobre países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos, sempre falaram para mim de que países na linha do Equador, países tropicais, eram países que não poderiam ter desenvolvimento. E eu já andei pelo mundo em países que têm essa característica de clima, em especial na Ásia, e me surpreendi com isso. Em verdade, eu acho que o que faz de fato a diferença é a governança. As instituições funcionam, mas o que faz a diferença fundamentalmente é a governança. São as pessoas que fazem o governo. Muito bem. E faltam alguns meses, para as eleições de 2016. Tem alguma chance de você apoiar outro pré-candidato ou vai manter mesmo a candidatura própria? Não, a candidatura já foi colocada pelo partido. O PPS é o único partido do cenário nacional, um dos únicos. Todos os partidos têm menções ou citações relacionadas tanto ao mensalão quanto ao escândalo da Petrobras, envolvido em outros escândalos. E o PPS é um partido absolutamente limpo, um partido que hoje está absolutamente tranquilo em relação aos seus quadros. Temos um candidato em São Bernardo do Campo, que é o nosso querido Alex Valente, e eu sou pré-candidato aqui em Santo André a prefeito. Essa candidatura já está colocada desde o início. Dessa ocasião, depois de ter disputado 2 vezes a prefeitura, fiz a opção por sair sozinho. Foi uma opção do PPS montar uma chapa de 33 pré-candidatos a vereadores sem coligação. Nós vamos com uma chapa muito legal, muito redonda, e nós já temos um vice, que é o Wilson Ponce. Em suma, nós temos aí todo o esquema já com convenção inclusive marcada. 31 de julho, no domingo, lá na Casa de Portugal, será a nossa convenção do PPS, na homologação da chapa dos candidatos a prefeito e a vereador. Muito bem, já fica aqui o convite, né? Com certeza, estão convidados todos vocês aí. Bem, a campanha eleitoral deste ano vai contar com 45 dias, antes era 90. Você tem que fazer uma adequação em relação a isso? Eu acho que foi muito bom isso. Eu acho que algumas medidas adotadas no que se refere ao teto de gasto, ao aspecto de controle de doações, que empresas não podem doar mais, o aspecto de eliminar a poluição visual do ponto de vista de cavaletes que estavam proibidos, algum tipo de placa, o tamanho de placa. Eu acho que isso foi muito importante para a democracia brasileira. Eu acho que falta reforma política ainda para acabar com muitos partidos. Eu acredito que não há possibilidade de nós convivermos num processo democrático em governos de coalizão que depende da coalizão de 34 partidos, 35 partidos. Então, eu acho que ainda o que atrapalha um pouco o processo eleitoral é esse volume grande de partidos. Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, a pré-candidatura está colocada, ela está colocada sem retorno. Não há nenhuma possibilidade de compor com outro candidato, respeitando todos eles. Acho que todos têm as suas virtudes, todos têm a condição de apresentar a candidatura. Vejo hoje na cidade de Santo André uma possibilidade muito ampla e aberta de em verdade, mostrar para a sociedade candidatos de várias tendências.
Nós temos candidatos de várias tendências, a população não pode reclamar da impossibilidade de escolher alguém, porque nós temos aí candidatos da esquerda, do centro, da direita, e dessa forma eu entendo que, mesmo não sendo um aspecto ideológico, mas candidatos para todos os tipos de interesse. Muito bem, essa será a sua quinta candidatura, né? Já teve deputado estadual, federal, prefeito. O que vai ser diferente dessa vez? Eu acho que é maturidade, né? Maturidade, eu acho que a gente vai amadurecendo, vai observando que as atitudes que a gente cometeu de forma intempestiva não deveriam ter sido tomadas naquela oportunidade. Então a gente vai ficando maduro, a gente vai avaliando as coisas. E o Brasil mudou, o que é melhor do que tudo, do que nós podemos falar da gente mudar, mas o coletivo, a sociedade mudou, encara esses processos eleitorais de outra forma. E eu entendo que dessa forma, ao adaptar as novas condições, é que eu me torno também um candidato diferente das outras ocasiões que eu fui candidato. Também. E o Brasil ele vive uma crise política financeira, né? Você, como chefe de Santo André, digamos, como governar com essa queda na arrecadação? Eu acho que não é assim. Eu entendo que o Brasil tem não tem nenhuma crise institucional, as instituições estão funcionando dentro das suas condições, o judiciário, o executivo, o legislativo estão funcionando, os mecanismos estão punindo as pessoas, estão corrigindo equívocos. Eu acho também que não há uma crise financeira, é uma crise econômica, mas com viés político. O dinheiro está na praça, o Brasil é um grande país, é um país que com toda essa crise caiu da sexta para a sétima economia do mundo. Quer dizer, é um país que tem 80 milhões de consumidores que não estão ainda consumindo, mas sabem o que é consumo, desejam esse consumo. Então é um país que tem uma perspectiva enorme para frente, estamos corrigindo esses equívocos e tenho grande esperança em relação a Santo André. Vou te dar um dado, São Bernardo do Campo tem o dobro do orçamento de Santo André, quase 4 bilhões e meio. Santo André tem um orçamento de 2 bilhões e 200, pratica 2 bilhões, realiza, desculpa. Mas de qualquer forma, nós temos uma renda per capita em Santo André 40% maior que São Bernardo. Nós temos uma renda per capita de Santo André 75% maior que da cidade de Mauá. Nós perdemos em renda per capita apenas e tão somente para São Caetano do Sul. Porque Santo André tem uma classe média consolidada. Se você for no Jardim Ana Maria, se você for na Vila Scarpelli, no Parque Laboratório, na Vila Pires, no Bom Pastor, no Jardim Milena, você vai ver que é uma classe média extremamente orgulhosa, uma classe média extremamente consolidada. Tem um carro, tem televisão, tem geladeira, tem fogão, ela tem as condições de se apresentar como classe média. Por quê? Também tem outra distorção. Hoje, quase 32% da população de Santo André trabalha fora de Santo André, trazendo renda, trazendo condições para isso, que trabalha em São Paulo, São Bernardo, Diadema, Mauá. Mas de qualquer forma, Santo André é diferenciado das cidades da região. Excluindo uma região que cresceu de forma desordenada aqui em Santo André, mas nós temos uma classe média a mais consolidada do ABC, em números a maior. E em renda per capita a segunda, perdendo para São Caetano. Por isso que eu creio nessa cidade. Podemos depois no segundo bloco falar das potencialidades. Por que eu acredito? Porque eu acredito em Santo André, porque eu creio nisso. Até porque eu acho também que essa vocação de cidade industrial, ela começa a deixar de existir mesmo por vários fatores, à vontade do próprio administrador público. Você disputará, né, a prefeitura com nomes conhecidos na cidade. O ex-prefeito Aidan, o atual prefeito Carlos Grana, tem o Paulinho Serra, Altenberg, Ailton Lima, enfim. O que você pode dizer dos seus prováveis adversários? Boa sorte. Eu quero dizer para ele que desejo boa sorte a todos eles. Eu acho que Santo André ganha com isso. Nós estamos falando, eu acho até poucos candidatos. Imagina numa cidade que tem 800 mil habitantes, 7 pessoas estão dispostas a administrar a cidade. Então eu acho poucos candidatos até. Santo André poderia ter mais candidatos por ser uma cidade policêntrica, por ser uma cidade de alta complexidade social. Mas de qualquer forma os nomes que estão aí são capazes de representar quase todas as matizes ideológicas. Você tem uma pessoa de centro, você tem pessoas
Você tem uma pessoa de esquerda, por exemplo, que é o Ricardo Alvarez, um grande vereador, uma pessoa espetacular. Você tem uma pessoa que se colocou na direita, que é o Fábio Picarelli. Você tem uma pessoa também maravilhosa, uma pessoa que no anti-Dilma, no fora Dilma, liderou isso. Entendeu? Você tem pessoas do centro. Eu me coloco na condição de ser uma pessoa do centro, o Paulinho Serra é uma pessoa do centro, eu acho que o Aidan também. Tem pessoas de cunho religioso, uma candidatura, o Ayrton Lima, uma candidatura eminentemente. E tem um candidato que defende os animais. Então, nós temos de tudo. Eu acho que a cidade está rica em oportunidades de candidatura. Falar que não tem candidato seria uma leviandade. Mas caberia mais pessoas, né? Mais pré-candidatos. Não sei se caberia ou não. Eu digo, pela quantidade que tem, você falou que eram muitos. Eu disse que não há muitos. Eu acho que é o suficiente, mas se fosse mais também não seria problema nenhum. Eu acho que a cidade ganha com isso, porque abre a discussão, abre o discurso, e as pessoas vão colocar suas ideias. Quer dizer, certamente o candidato que defende cachorrinho vai defender essa tese. O candidato que defende o anti-cai PT, cai Lula, cai Dilma, vai defender a sua tese. O que defende igreja evangélica vai defender a sua tese. Eu acho que cada um tem aí a sua virtude. Entendeu? Todos têm a sua virtude e certamente poderá, no segundo turno, ocorrer uma composição que o candidato que vai para o segundo turno possa absorver um pouco desse pensamento de cada um e tornar uma cidade com saídas interessantes, oportunidades importantes para a gente buscar uma saída para essa cidade. Salles, você ficou um bom tempo, né, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo de Santo André. Como você se define como gestor e como que foi essa experiência, né, de chefiar a cultura aqui na cidade? Eu quero dizer, como toda experiência que eu tive, quando você passa pela administração pública, você tem que fazer opções. A experiência, evidentemente, foi maravilhosa. Ela não tinha cunho de natureza financeira, por conta de que era um sonho mesmo, né? Eu sou ligado à cultura, gosto, fiz o que eu pude, combati o bom combate, preservei a fé de que eu posso fazer mais, mas de qualquer forma, o que eu posso dizer é que a gente fez muito mais com menos naquele período. E não fiquei, porque foi colocada uma situação, naquela oportunidade, com muita transparência, telespectador, foi colocada num jornal local, pelo prefeito então aqui da cidade, que quem estivesse no governo deveria apoiar a Dilma e deveria apoiar o Padilha. Naquele momento eu disse, eu não vim para o governo para essa função, não vim numa coalizão, eu saí do governo. O Paulinho Serra permaneceu mais um ano, mas naquele momento deixou muito claro isso, quer dizer, quem fosse ficar no governo teria que estar no projeto de reeleição e teria que apoiar os dois candidatos. Eu apoiei o Alckmin, apoiei o Aécio, coloquei placas na cidade, as pessoas viram isso, em que pese que hoje eu acho que o Aécio até me decepciona muito ao ver essas notícias que estão aí, mas de qualquer forma foi meu voto, eu votei no Alckmin e votei no Aécio naquela oportunidade. Então, eu eticamente não posso ficar no local onde a determinação era outra. Eu acho que as pessoas têm que ter sim ou qual, né? E se outras pessoas ficaram, foi uma opção dela. Mas no meu caso especificamente, eu deixei claro, fiquei 22 meses e que eu gostei muito, fiquei muito satisfeito de estar podendo servir a população de Santo André com o meu trabalho e com a minha vontade de fazer. Terminei esse período, voltei para o meu escritório de advocacia, advogo todos os dias, dou aula 3 vezes por semana, trabalho, estou lá dedicado ao meu trabalho, e é isso aí. E sou pré-candidato a prefeito de Santo André com um número de vereadores interessantes. Como você define a atual administração, Carlos Grão? Eu acho que a gente, se você falar como administração, é uma administração fraca. Fraca porque ela perdeu o sonho, né? O prefeito Grana, eu não gosto de misturar as coisas, né? Eu acho um sujeito simpático, sabe? Uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que você te encontra, te trata bem, afável. Diferente, inclusive, do prefeito anterior. O Aidan é uma pessoa de difícil relacionamento de natureza pessoal. O Grana é uma pessoa de bom relacionamento pessoal, ele estabelece uma relação com você. O problema dele é que eu percebo que ele não tem uma noção de gestão que, dentro do meu conceito, seja uma gestão uma noção de gestão
que seja adequada para a cidade, no momento histórico que ela vive. Diferente das críticas que o Paulinho Serra tem feito nele. Você entende? Que tem feito críticas pesadas à administração, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a administração dele é fraca por um conjunto de fatores. A arrecadação da cidade caiu, o PT tem uma linha mesmo de empreguismo muito forte, é um traço deles, de perfil deles, colocar muita gente na prefeitura, empregar muita gente em ONG, há um empreguismo muito grande, e dessa feita a gestão deles são gestões amarradas, sem muita geração de ideias e de oportunidades para quem queira produzir ou queira fazer coisas para a cidade. Então eu daria aí uma nota 6 para a administração dele. Eu não tiraria o chapéu. Não tem chapéu dessa vez. Não tiraria o chapéu, mas considerando isso, que a pessoa do prefeito Carlos Gana, de fato, inquestionavelmente, é uma pessoa de trato fácil, não é uma pessoa de difícil trato, não. É uma pessoa que dá para conversar. Dá para conversar do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista político, houve esgotamento, porque, de fato, ele não está disposto a ouvir ninguém, a não ser o pessoal do PT, né? O que é absolutamente usual da parte deles. Muito bem, para finalizar, que nosso tempo, infelizmente, né, está chegando ao fim, na sua opinião, quais são as áreas críticas da cidade? Acho que, fundamentalmente, é só uma área crítica, a gestão. Eles são muito ruins de gestão, eles gastam mais do que arrecadam, gastam mal. Todos os valores que são empregados em qualquer setor da administração, eles poderiam ser racionalizados, ou poderiam gastar menos. Quando você já parte desse diagnóstico de que a gestão dos recursos, do emprego dos recursos, ela é ruim, aí qualquer setor vai ser afetado por isso. Qualquer setor será afetado. Eu acho que eles têm uma visão matricial da administração, que é uma visão ligada realmente a essa ideia do empreguismo, dar emprego ao petista que está desajustado socialmente, o sujeito que não tem emprego, que não tem trabalho, o sujeito que vive da política. Então, se você pegar a administração do PT, tem muito isso. O sujeito só vive da política mesmo, ele não tem uma vitória pessoal na vida privada. Ele não abre um jornal, não paga a conta no final do mês, não paga luz, não paga telefones, né? Ele paga com dinheiro público, né? Mas no sentido de ter emprego lá. Então eu acho que isso é um lado ruim. Ele não acaba optando pelos melhores. Ele vai optar por aquele que de fato está no partido, está filiado. Isso é muito ruim. Eu acho que a administração pública não poderia ter um carimbo. Devia ser de todos os andreenses e compartilhar. Também, por outra parte, eu quero dizer que ele tem um aspecto muito positivo. Eu sou assim, de falar, o ponto positivo do Grana é o seguinte: quase todos os secretários dele, eu diria, quase 100% dos secretários dele, tinha um secretário que não morava aqui, que eu vou morando para cá, era de Santo André. Entendeu? Então, assim, ponto positivo. É totalmente positivo, porque você interage com a sociedade, são pessoas que moram aqui. O Aidan já não foi assim, né? Ele fez esse discurso no processo eleitoral, nós debatemos, ele dizia que era forasteiro, chegou, trouxe toda uma gentalha que trouxe de São Paulo, que resultou depois em vários escândalos. Vocês observaram isso depois. Então, que resultou num grande escândalo do Sebasa, que está em andamento ainda, que tem processo crime, que tem tudo. Então, eu acho que nós temos que pesar as coisas, né? Pesar no sentido de que, em que pese a administração ter sido ruim, mas é gente da prata da casa, gente da casa. E ao contrário do outro candidato, ele fez o discurso, mas na hora ele trouxe só gente de fora, trouxe nomes que depois tornaram-se inclusive importantes aqui regionalmente, mas que não eram nada para a cidade, não representavam nada. Então isso para mim é algo ruim. Se eu fosse prefeito, eu gostaria de fazer o secretariado 100% com gente de Santo André. Diga de passagem, quando eu fui candidato a prefeito, eu anunciei meu secretariado antes. Fui criticado por isso, mas 100% era uma pessoa de Santo André. Muito obrigada pela sua presença, né? Chega ao fim agora mais um programa RDTV. O entrevistado de hoje foi o Salles, pré-candidato a prefeito aqui de Santo André.